Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É muito prazer estar com vocês aqui no nosso primeiro vídeo, né, de ajuda e da proposta que eu coloquei para vocês em ajudá-los a entender a cada emoção e cada dificuldade que vocês têm a partir de hoje, tá? É uma honra muito grande poder ajudar vocês. Nesse primeiro vídeo, né, essa inauguração do nosso canal aqui de ajuda, nós vamos responder a questão da Angel, que ela fala sobre rejeição. Eu sempre vou abordar cada situação a partir de uma tríade, tá bom? Essa tríade, ela se constitui na questão corpo, mente e espírito. O corpo é como a gente vai poder resolver isso a partir da consciência baseada na nossa psicologia, no nosso entendimento emocional, que aí a gente se baseia na inteligência emocional para chegar nesse raciocínio, e também quando a gente fala em conhecimento espiritual, não tem nada a ver com religião, mas é uma questão ligada à nossa alma, tá? Então é essa tríade que forma quem nós somos. É o nosso corpo, a nossa psicologia e o nosso entendimento espiritual sobre cada questão que nos envolve, tá? Então é sempre nessa tríade que a gente vai trabalhar a questão. Para falar sobre a rejeição que a Angel nos perguntou, ou seja, que me perguntou, eu preciso antes abordar uma questão da inteligência emocional que ela vai um pouquinho assim, para quem ainda não está muito acostumado à terapia, parece que não tem nada a ver, mas ela é a base de tudo, tá? Ela tem a ver com os nossos pais e a maneira com que nós fomos criados. Como os nossos pais lidaram e como eles nos ensinaram a lidar com as nossas emoções. Para isso, eu vou explicar para vocês os 4 tipos de pais que nós temos ou que nós somos. Né? Nós somos um desses pais e nós tivemos um desses modelos de pais. O primeiro modelo de pai, eu até anotei aqui para a gente não pular nenhum detalhe, tá? São os pais simplistas, tá? São os mais comuns. É aquele pai, vamos colocar assim um exemplo. Tem lá todo mundo na sala, agora nesse tempo de quarentena, todo mundo brincando na sala, o pai tá lá conversando com a mãe, ou lendo um livro, ou vendo uma TV, e o filho tá lá no cantinho brincando com o seu brinquedinho, e de repente esse brinquedo quebra, tá? Vamos sempre partir desse exemplo para que fique claro como é que é a educação emocional que nós temos disponível nas famílias hoje. Esse brinquedo quebra e essa criança começa a chorar. Se esse pai for um pai simplista, qual vai ser a reação dele? Ele vai falar assim: ai, tadinho, quebrou o brinquedo, mas não foi nada. Deixa pra lá, olha, tem outro brinquedo aqui. Deixa esse brinquedinho, para de chorar, vamos ver outra coisa. Pegue um livrinho, vamos colocar num desenho para você. Então, o que ele está ensinando a criança nesse sentido? A sobrepor uma emoção que ela está ali, porque era um brinquedo que ela gostava, ela quebrou alguma coisa, então ela se sente, entre aspas, culpada por ter quebrado. Muitas das crianças, elas carregam muitas culpas, às vezes por isso, por não saber o que é que elas estavam sentindo, e na idade adulta se transforma em culpa, porque não foram ensinadas a rotular as emoções quando crianças. E aí o que vai acontecer com essa criança? Ela vai sempre se sentir inadequada, porque ela não sabe reconhecer o que ela está sentindo. E isso vai reverberar sempre na fase adulta.
ela vai se sentir um adulto inadequado, porque ela não sabe qual é a sensação de vivenciar cada sentimento que ela tem, tá? Isso é uma das consequências só de um pai simplista. O outro tipo de pai que pode, né, ocorrer na mesma situação do filho ali na sala quebrar um brinquedo é o pai desaprovador. O que esse pai vai fazer? Para de chorar, olha o que você fez, você quebrou, você estragou, era um brinquedo novo, era o brinquedo que você mais gostava, e agora vou jogar fora, você vai ficar sem. O que esse pai está ensinando para esse filho? Que ele não vai conseguir lidar com as suas angústias. Ele vai sempre sufocar, porque em algum momento ele vai ouvir assim desse pai desaprovador: para de chorar, homem não chora, ou para de chorar, menina, você chora muito ardido, é muito estridente, você grita demais. Ou seja, essa criança vai estar sempre sufocando um sentimento. E isso vai trazer problemas graves na fase adulta para ela. Se ela não tiver ajuda, se ela não trabalhar isso ao longo do crescimento dela até a fase adulta, lógico, né? Então, também é uma outra situação onde esse adulto, esse adolescente, vai estar sempre se sentindo inadequado, porque não sabe lidar com a situação. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como expressar a emoção dele sem se sentir um fraco, sem se sentir um perdedor, porque o pai dele afirmava isso quando ele era criança. Eu falo pai, mas pode ser alguém de autoridade perante essa criança. Pode ser uma mãe, um irmão mais velho, um avô, uma avó, um tio, qualquer um que essa criança sinta que seja de autoridade sobre ela, tá? O terceiro modelo de pais que nós temos nessa situação, a gente vai chegar já na rejeição, vai guardando tudo isso aqui que eu tô falando para você, que a gente vai usar daqui a pouquinho. O terceiro pai é aquele pai que não sabe o que fazer. A criança começa a chorar, ele não sabe o que falar para a criança. Esses são os pais permissivos. Ele fica totalmente sem ação. Ele não sabe se pega a criança no colo, se ele leva para fora para brincar com o cachorro, ou se ele tira o brinquedo. Ele não sabe se ele é um pai que tem que desaprovar, ou se ele é um pai que tem que simplificar ou deixar essa dor da criança do lado. Ele faz uma bagunça, ele é um pouco de cada um. Uma hora ele é permissivo a ponto de simplificar o que a criança está sentindo, que não foi nada. Daqui a pouco ele fala: viu, mas você já chorou, já tá bom, já quebrou, joga fora, sabe, umas coisas assim. Então esse é o pai permissivo. A criança, quando cresce, ela fica totalmente desnorteada, porque ela não sabe o que fazer com a emoção que ela pode sentir. Não, e a gente não está falando aqui só de perdas, a gente está falando de sentimentos de relacionamento, sentimentos em relação a trabalho, a posicionamentos de vida, a você se fixar dentro do seu quadradinho ali, de você se fazer presente, de você ser respeitado. Essas três posturas de educação emocional que a gente recebe dos pais, ou até mesmo a gente pode dizer que é a não educação emocional que a gente recebe dos nossos pais, vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento, seja ele emocional, profissional, financeiro, quando adultos, tá? E agora o quarto tipo é um tipo sonho de consumo. É aquele pai que realmente ensina o filho como lidar com as emoções. Ou seja, ele pega aquela criança que está chorando por aquele brinquedo quebrado e ele fala assim: nossa, filho, olha que pena,
você está triste, você está chorando porque você está com raiva, né, de ter quebrado, ou porque você está muito triste porque você quebrou o brinquedo. Mas olha, vamos ver se a gente consegue consertar esse brinquedo. Então, o que esse pai, numa atitude dessa, está ensinando para o filho? Primeira coisa, ele está dando uma nomenclatura para aquela dor. Então, o filho, quando passar por isso de novo, ele vai poder distinguir se o que ele está sentindo é raiva, ou se ele está sentindo mágoa, se ele está sentindo culpa. Porque o pai ou o responsável ensinou isso a ele, tá? Um segundo ensinamento que esse pai traz, e nunca é um ensinamento sozinho, é como ele vai resolver aquilo. Quando o pai diz, vamos ver aqui o que dá para fazer com esse brinquedo quebrado, o que você acha da gente consertar esse brinquedo? Será que vai ficar bom? Olha, e se a gente colar esse pedaço? A gente pode passar um super bonder aqui. A gente pode fazer um curativo no bracinho do seu bonequinho aqui. A gente pode engessar. Sabe aquelas coisinhas que a criança, quando quebra o dedinho da boneca, a gente vai lá e faz um... a gente fazia isso muito no dedo da gente, né? Não sei, eu sou menina, então a gente fazia isso. As meninas fazem muito disso. As mães de meninas também. Faz tipo um microfone no dedo da boneca, ou até no nosso dedo mesmo, né? Então a gente faz esse tipo de coisa. O que um pai, uma mãe dessa está ensinando para a criança? Primeiro, identificar qual é o sentimento que ela está passando naquele momento. Se é raiva, se é medo, se é angústia, se é o que seja lá o que for. Então ele faz o rótulo, ele dá uma nomenclatura para aquele sentimento. Futuramente esse adulto vai usar essa nomenclatura para se autocurar, para ter uma inteligência emocional mais equilibrada. Num segundo momento, quando ele propõe e fala assim, vamos ver aqui, o que nós podemos fazer? Vamos ver se tem conserto. Ele está dando a opção de raciocínio e de solução de problema para aquela criança. O que isso vai impactar na vida dessa criança? Primeiro, quando ele for adulto, ele se separou da esposa ou a mulher pediu o divórcio para o marido, então ela vai falar assim, bom, agora é uma nova fase, tomei uma decisão por uma emoção X, uma decisão mais equilibrada, e a partir desse momento, qual é a solução que eu tenho que dar para a minha vida? Então, é isso que faz um adulto emocionalmente equilibrado, com inteligência emocional, porque ele teve um pai ou um cuidador ou um responsável que trouxe a nomenclatura dessa emoção para ele e deu opções para que ele lidasse com aquilo da melhor maneira possível, seja consertando o bracinho do brinquedo, colocando a rodinha do carrinho no lugar, ou consertando para fazer uma doação daquele brinquedo para uma criança que possa ser feliz tanto quanto ele para frente, né, numa nova fase da vida dele, não porque quebrou, mas porque já não está na fase de brincar com aquilo, e isso tudo vai criando uma caixinha de emoções boas e de respectivas soluções dentro do adulto. Muito bem, nós temos essas 4 inteligências emocionais dentro de nós, e a partir daí a gente vai poder ir agora para a questão da Angel, que está relacionado à rejeição. O que é a rejeição? A gente precisa ter mais um entendimento antes de entrar na questão. O entendimento sobre autoestima, tá? Uma criança, quando ela tem esse primeiro entendimento aí da inteligência emocional, ela é uma pessoa, ela cresce como uma pessoa mais equilibrada ou pelo menos mais ponderada nas suas atitudes. A questão da autoestima, ela entra também na questão
do nosso entendimento de inteligência espiritual. Por que eu digo que é uma inteligência espiritual? Porque em várias passagens da Bíblia, para quem é cristão ou quem não é, né, sempre tem um ensinamento de Buda, um ensinamento de alguma outra filosofia de vida que a pessoa pode ter, pode não ter a mesma nomenclatura, mas ela vai ter sempre o mesmo conceito. Dentro do cristianismo, e eu falo porque sou cristã, a gente tem um entendimento que nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que a gente tem a imagem e semelhança de Deus, nós somos também o corpo de Deus. Né? Faz sentido para vocês? Então, muito bem. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Cristo também é a imagem e semelhança de Deus, visto que ele é também filho de Deus. Portanto, nesse raciocínio, nós podemos dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Somos irmãos, certo? A partir disso, nós somos, assim como Cristo, filhos de Deus. Ou seja, somos todos um. Vocês entenderam agora? Quando a gente não gosta de nós mesmos, nós temos uma autoestima baixa, de certa forma, nós acabamos inconscientemente rejeitando a beleza de Deus ou aquilo que Deus é em nós. Isso é inteligência emocional. Espiritual, tá? Então, o que a gente precisa entender para chegar na rejeição? Já vou chegar lá, aguenta aí. Que nós precisamos de equilíbrio emocional, e uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela é, além de ser mais estável, lógico, ela é uma pessoa mais segura de si. Uma pessoa segura de si, ela tem uma autoestima melhor. Autoestima não é só aquela coisa de você estar 100% o tempo todo linda, maravilhosa, maquiada, penteada, pronta, você levanta montada. Não é essa a autoestima. A autoestima que eu falo aqui é você aceitar quem você é, da forma que você é, e aceitar todo o seu passado, seja o passado da pessoa que você foi, daquilo que você fez, assim como os seus antepassados também, porque deles originou a pessoa que você é hoje. Então a autoestima é exatamente isso, é essa confiança que nós trazemos em quem nós somos e em quem nós ainda podemos ser. Nós não nascemos prontos. Nós estamos aqui num processo evolutivo e a gente só consegue evoluir quando nós temos essa consciência dentro de nós. Não só da autoestima, mas existem vários níveis de consciência. Aqui eu estou falando só de uma, que é para a gente chegar na questão da rejeição. Tá? Então a autoestima é exatamente isso. Quando você junta o seu corpo emocional, que é baseado aí, formado pela sua inteligência emocional, com a sua parte espiritual, tá? Como é que a rejeição entra em tudo isso? É quando você nega tudo isso dentro de você. Olha que forte, né? Parece que as pessoas, quando falam assim, eu me sinto rejeitada, ou eu sou rejeitada, eu tenho certeza que eu sou rejeitada, na verdade ela está rejeitando a ela mesma, porque é uma criação da nossa mente. Todos os problemas são uma criação da nossa mente, porque eles nos remetem a um sentimento que lá atrás a gente não foi preparado para primeiro rotular e depois conseguir resolver.
Entendeu o link que eu fiz com os 4 tipos de pais que eu falei lá atrás? Depois, se você tiver alguma dúvida, volta aqui o vídeo, escuta de novo, anota, pense, respeite e medite, tá bom? Então, a rejeição, ela é exatamente isso. Como é que a gente cura, Maria Inês, a rejeição? Boa pergunta, né? Eu tô aqui para responder. Então é isso. Nós vamos trabalhar a cura da rejeição exatamente a partir da conscientização de que nós somos o que somos. Nós aceitamos aquilo que somos da forma que somos, né? Nós ficamos com aquilo que é. O que é ficar com aquilo que é? É olhar, não necessariamente ser compassivo com aquilo. Ai, eu tenho uma questão e eu vou ficar passiva em relação a isso. Não. Você olhar para aquilo que é e ficar com aquilo que é você olhar todos os seus problemas, toda a criação que os seus pais te deram e entender que eles deram o melhor que puderam, porque era aquilo que eles tinham para dar. Né? Ninguém põe filho no mundo para dar menos do que pode. Né? Não tem razão de ser. Então, eles deram para você aquilo que eles puderam, dentro da capacidade emocional, financeira, seja lá qual é a questão, mas eles deram o melhor que podiam para você. A partir do momento que você fica com esse fato e acolhe, você começa a gostar mais de você. A partir do momento que você gosta mais de você, você tem mais autoconfiança. A partir do momento que você tem mais autoconfiança, você tem uma autoestima melhorada, porque você fica mais confiante. Você sabe daquilo que você é capaz. E as pessoas começam a olhar você de outra forma. Ninguém vai questionar se você é alto, se é magro, se é baixo, se é loiro, se é moreno. Se você realmente se der essa chance de ser quem você é na sua totalidade. Lembrar que você é um filho de Deus e que você está aqui numa escala de evolução. E para isso, você precisou ter os pais que teve ou ainda tem, né? Muitos ainda têm. Você teve tudo aquilo que precisou ter na quantidade e de forma suficiente. Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Alguma frase tipo assim: você nasceu na família que você precisava nascer, teve os recursos que você sempre precisou, né? Nem mais nem menos. Nós nascemos com aquilo que é suficiente para essa evolução, para essa nossa evolução atual. Então, ficar com aquilo que é exatamente isso. Você olhar para a sua situação, olhar para os seus pais, olhar para o seu passado e aprender com eles. Acalente isso tudo dentro de você e siga daqui para frente. Utilize os aprendizados, tanto seus quanto dos seus pais, e faça disso uma força motor para evoluir. Tá bom? Isso é trabalhar com a rejeição de uma forma inteligente. É uma questão de médio prazo, né? Você não vai terminar esse vídeo e falar assim: nossa, sou a bolachinha mais recheada do pacote. Tomara que você consiga e que seja assim mesmo. Mas se isso não acontecer, não tem problema, porque cada um tem um tempo, cada um tem uma evolução. Né? E você vai transcorrer por esse percurso de acordo com o seu tempo e a sua predisposição para isso. E eu vou estar sempre aqui para te ajudar, tá bom? Por favor, comente se você gostou desse vídeo, comente, faça sua consolidação aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui embaixo desse vídeo e a gente vai se falando, tá?
E se houverem mais dúvidas em respeito disso nos comentários, a gente volta nesse assunto também. Gratidão por esse primeiro vídeo e a gente se vê muito em breve nos próximos. Até mais!